Olá, estudante de unidade curricular 3, genética, tá? Professora, nesse mês de junho nós vamos estar falando sobre o método de resolução de problemas com o arco de Marguerês, certo? Esse arco, o francês Charles Marguerês, por isso tem o nome de Marguerês, em 1970 ele aceitou a incumbência de trabalhar na integração de adultos imigrantes oriundos de países africanos que foram para a França trabalhar na agricultura e na indústria. O objetivo do trabalho dele era iniciar aqueles alunos a compreensão dos conteúdos específicos do trabalho, da língua e da cultura do novo país onde eles se encontravam. Viu-se, porém, na contingência de não poder dar aula expositiva, pois que eles tinham dificuldade em compreender e falar francês. Sendo analfabeto, também não era possível tentar qualquer metodologia de pesquisa de conhecimento através da leitura e escrita. Foi então que Charles Marguerês ele criou essa metodologia de resolução de problema, tá? Esse método ele foi designado de metodologia do arco, porque as suas 5 etapas de funcionamento começam e terminam na realidade, descrevendo a sequência de seus trabalhos um arco, certo? O que ele fez? Ele observou a realidade, tá? A professora colocou um texto aqui que conta um pouquinho da história de como aconteceu, tá? Depois vocês façam a leitura. Então, ele colocou as 5 etapas. Ele partiu da realidade, observando a realidade. Depois, ele define um problema, né? Através da observação da realidade, ele define o problema. Os pontos chaves desse problema. Aí, ele vai buscar uma teoria para ele conseguir realizar qualquer trabalho. Você precisa ter conhecimento, ele vai conhecer o que está acontecendo. Aí ele levanta a hipótese de solução. O que é? Ah, mas se eu tenho um problema, que tal se eu fizer isso? Será que resolve o problema? Então ele vai buscar, ele levanta hipótese para isso. Depois ele aplica na realidade, para ver se funciona ou não, tá? Então esse é o arco. A professora colocou aqui o funcionamento, tá? Desse arco. Primeiro, observação da realidade, definição do problema. Nós, tá? Muitas das vezes, o problema na escola ele é dado pelo professor, tá? Decorrente de uma unidade curricular ou qualquer outra coisa assim, ou sugerido pelos alunos, tá? Trata de um problema, gente, de uma localidade, de uma escola, de uma comunidade, tá? Pode ser um problema geral, um problema que está acontecendo no município, tá? Então, você vai visualizar esse problema, observar-se a realidade e começar uma reflexão para ver se você consegue resolver esse problema, tá? Aí, ele explica um pouquinho mais aqui o texto, depois vocês podem fazer a leitura. Os pontos-chave, definir o ponto-chave. Nessa etapa, gente, o que é mais importante no assunto em estudo são as variáveis determinantes da situação. É o momento de síntese, tá? Os aspectos que precisam ser conhecidos, melhor compreendido, tá? Qual é o material que é necessário, tá? Que limites deverão ser respeitados, quais os cuidados que devem tomar, como evitar distorções da realidade, tá? Então você vai discutir, tá? E definir seus pontos-chave, tá? O 3 é a teorização. Nessa etapa, gente, procede-se a análise teórica sobre o problema. Você vai ter que, naquele contexto, tá? Com aquelas implicações da vida real, procurar um suporte teórico-científico, fazer pesquisa, fazer entrevista com as pessoas, tentar descobrir alguma forma de poder ajudar essas pessoas. E para isso você tem que buscar ajuda teoricamente, basear-se em teórico-cientificamente essa situação, tá? Aí que você vai buscar em livros, em revista, na internet sobre o assunto, tá? Para você ter melhor conhecimento para você resolver o problema. Hipótese de solução. Aqui nesse quarto, o arco de Marguerês consiste na elaboração de alternativas viáveis para solucionar o problema, tá? O modo crítico, se é criativo, a partir do confronto, por exemplo. Lá embaixo eu vou citar alguns problemas e depois eu vou colocar nesse arco e vocês vão entender um pouquinho, tá? Aplicação da realidade. Nessa etapa, né, nós vamos
colocar em prática, na realidade, as soluções encontradas para resolver determinado problema, tá? Aí a professora colocou um exemplo aqui, problema, né? Que é o primeiro problema aqui do arco, tá? Problema, que é a observação da realidade, tá? Problema, aqui imaginamos, como fazer sabonete, tá? Ponto-chave, tá? Não usar sódica cáustica, lexívia ou qualquer outro ingrediente que possa ser prejudicial à saúde, tá? Teoria, recorre à pesquisa bibliográfica, no caso os livros, na biblioteca, na internet, para vocês, ou entrevista, engenheiro, químico, tem lá, para você se informar sobre, tá? Hipótese. Se tal, se a gente colocasse essa quantia X desses produtos, se realmente ia conseguir fazer o sabonete, tá? Ele vai cheirar bem, tá? Ele vai ficar com cheiro gostoso, com pouco perfume, tá? É uma hipótese. Aí vem a aplicação, tá? Essa aplicação você vai aplicar na realidade, tá? Vamos ver se o sabonete vai fazer espuma, tá? Se ele vai ter perfume, se ele faz muita espuma, se ele não faz espuma, tá? As características, tá? É desenvolver um processo de reflexão, ação, tá? Deu certo? Não deu certo, tá? Investigação, um estudo, tá? Da metodologia do arco, dos dois primeiros e mais importante, tá? Então, você vai investigar se funcionou ou não, tá? Para vocês entenderem melhor do arco de Mangueiras, vocês podem assistir esse vídeo que tá aqui, gente. Ele explica detalhadamente, tá? Aí a professora, depois que a professora explicou para vocês, aqui ó, a professora colocou aqui. Agora que aprendemos como trabalhar com arco em nosso dia a dia, vamos colocar em prática o que aprendemos, com o texto acima e também com o vídeo. Partindo da nossa realidade de Guiabapes-Laguna, vai uma sugestão de pesquisa. Primeiro, eu sugeri para vocês, para que nós possamos fazer uma reunião e definir alguns temas que nós vamos colocar em prática em cima desse arco. Por exemplo, eu coloquei aqui prevenção ao uso do álcool e outras drogas por adolescente através do arco. Então, nós vamos trabalhar esse tema aqui, tá? De pesquisa, tá? E em cima do arco, tá? Prevenção de uso de álcool e outras drogas por adolescente de Guiabapes-Laguna. Intervenção da saúde sobre hipertensão e diabetes em nossa cidade, tá? A promoção de uma educação voltada para a água do nosso município, que tem sido tão falado, né, gente, sobre a água, o Rio Miranda, o Rio Santo Antônio, né, que tá acabando, como que é a nossa água, tá? E o tópico importante, a horta na escola, sua importância, seu funcionamento, início, né, funcionamento do início do comércio e tudo mais. Aqui, gente, nós vamos se reunir a semana que vem, a professora vai estar chamando vocês para ir à escola, a professora está explicando para vocês e formando os grupos de trabalho, tá bom? A professora vai dar todo o apoio para vocês fazerem esse trabalho, mas a professora tá ficando louca, né? No período de pandemia, sim, nós não estamos ficando louca, não, nós só vamos fazer um trabalho de iniciação científica que vocês vão precisar mais lá na frente, tá? E quando vocês entrarem numa faculdade, isso aqui é muito importante, pelo menos a introdução a professora vai trabalhar com vocês, tá? Aí eu coloquei lá, olá estudantes, vamos falar um pouco de intervenção? Coloquei uma horta aqui para vocês. E coloquei várias perguntas que vocês podem pesquisar. Como produzir mudas? Para que se fazer um canteiro? Agora é com você. Que tal pesquisarmos tudo sobre horta? É viável uma horta na cidade? O que precisamos saber? Então, essa aqui é uma pesquisa, tá? Sobre a nossa horta que nós estamos fazendo, porque eu quero que vocês deem uma ideia de como é a nossa horta, o que vocês poderiam estar fazendo para intervir nesse projeto da nossa horta, tá? Esse aqui, desses projetos aqui, ainda vocês não vão realizar, porque vocês vão ter que participar da reunião que a professora vai marcar semana que vem na escola, tá? E como eu sei que a maioria de vocês trabalha, a professora vai marcar no período da tarde, depois das 3 na escola, tá? Em torno das 16 horas, que vai ser rápido, para que possamos conversar, tá? Sobre esse trabalho. Beijos, fiquem com Deus, certo?